Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Ontem eu fiz a Conexão Brasília aqui com muito fígado, né, falando da revolta que é mesmo que a gente sente e que os nossos ouvintes compartilham dela também, da indignação com os privilégios travestidos de direitos aqui de quem chega ao poder em Brasília. Hoje eu queria começar com uma frase que pode espantar, mas que ela é verdadeira e que a gente precisa partir desse ponto de partida, como você mesmo dizia ontem no seu comentário, Mauro. Eu vou dizer o seguinte: nem todo político é vagabundo. E eu estou usando uma expressão forte mesmo, e às vezes o ouvinte da Nova Brasil que está no carro aí indo trabalhar já vai reagir: sim, são todos vagabundos, é todo mundo vagabundo, é tudo igual. E eu queria dizer que não. Eu tenho alguns anos aqui já em Brasília, mas quem sou eu para ser a voz da experiência? Tem gente muito mais madura, mais experiente que eu. Antes de mim, passaram inúmeros jornalistas aqui em Brasília que conviveram com, às vezes, até muito mais políticos do que eu, deputados e senadores. E depois que a gente vai amadurecendo, o tempo vai passando, a gente vai vendo que o sistema ele é muito complicado. A nossa forma de governo hoje, com esse chamado presidencialismo de coalizão, vários partidos, toda a estrutura que se criou e está consolidada de inchaço da máquina pública, enfim, é uma coisa muito difícil de se fazer diferente. Então eu entendo quando os brasileiros falam, Mauro, Michele, que o Brasil não tem jeito, para mudar isso aqui, não sei quando vai ser, eu não vou ver, meus filhos não vão ver, eu entendo isso. Mas daí a dizer que todo político é vagabundo, há uma distância considerável. Ontem a gente recebeu aqui nos estúdios o deputado federal Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Ele se candidatou ao governo do Rio de Janeiro no ano passado, recebeu mais de 400 mil votos, uma votação expressiva. Assim, para o nosso ouvinte ter ideia, foi a votação que a Damares, mais ou menos, fez aqui em Brasília para ser eleita a senadora do DF. Mas ele não foi eleito, o Cláudio Castro foi reeleito em primeiro turno no Rio de Janeiro, derrotando ali o seu principal adversário, Marcelo Freixo, que ficou em segundo. E o Ganimi agora está sem mandato. Ele que não era político, foi eleito em 2018, ali na esteira da chamada nova política, chegou ao Congresso Nacional sem conhecer a realidade de Brasília, ficou 4 anos aqui e está indo embora. E aí eu perguntei a ele se Brasília vai deixar saudades nele desses 4 anos que ele passou por aqui. Vamos ouvir o que me disse o Ganimi, que esteve aqui nos nossos estúdios da Nova Brasil em Brasília ontem, por gentileza. A minha experiência, primeiro, é que tem muita gente competente, técnica e boa, tanto na Câmara dos Deputados, no Senado, nos ministérios, funcionários públicos, concursados, que trabalham muito, sabem muito sobre os temas que estão trabalhando pelo Brasil, algo que eu não acreditava. Tem políticos também muito bons, tecnicamente, e alguns deles com visões de Brasil, de mundo, positivas. Eu achava, antes de entrar na Câmara, que eram todos corruptos e mau caráteres. Hoje eu sei que não, né? Independente do partido político e até da ideologia. Outra coisa também, um deputado que trabalha bem, que trabalha muito, que entende como é que funciona a Câmara, consegue entregar resultado. Muito bem, esse foi o Paulo Ganimi, dizendo que achava que todos eram corruptos, né, antes de chegar a Brasília. Eu acho bonita essa sinceridade dele, né, é ousado ele dizer isso. Eu fui eleito deputado achando que todos eram corruptos e cheguei aqui e vi que a coisa não era bem assim. Ele me salientou também que, às vezes, numa comissão da Câmara, tem ali 50, 60 deputados, entre titulares e suplentes, mas que, na verdade, às vezes só 3, 4, 5, 10 no máximo estão participando ativamente, estudam os temas, trabalham direitinho. E ele me chamou a atenção que aquele parlamentar que se aprofunda em temas e que consegue fazer um trabalho técnico, monta uma equipe técnica no gabinete, isso também é outro ponto muito importante. Às vezes o camarada é eleito deputado federal e ele tem direito aqui a um monte de benesses, incluindo montar um gabinete para chamar de seu, e às vezes ele coloca, a gente sabe, mesmo sem um nepotismo, mas ele faz ali um nepotismo cruzado, coloca um amigo de não sei quem, coloca a cunhada de não sei quem, e faz ali um gabinete de clube de amigos. Mas aqueles que conseguem fazer um gabinete técnico conseguem se destacar, mesmo não sendo da patotinha, mesmo não sendo amigos do rei aqui em Brasília. Isso me chamou a atenção também na conversa que eu tive ontem com o Paulo Ganimi. E outro ponto é que ele me diz que sai de Brasília com a sensação de que a vontade popular ainda tem força, ou seja,
a pressão popular, que obviamente não é entrar no Congresso quebrando tudo, como a gente viu no último dia 8, mas sim uma pressão popular legítima, de manifestações democráticas, de cobranças republicanas que o povo precisa e deve fazer dos seus parlamentares, isso ainda tem um efeito. Vamos ouvir o que diz o Paulo Ganimi sobre isso também, por gentileza. Eu diria que 70% a 80% das pautas, se você quiser se dedicar, você consegue ter relevância. Agora, tem ali aquelas pautas chaves que realmente vão mudar o Brasil como um todo. Em especial, temas como combate à corrupção, violência, que isso é muito... Reformas estruturantes, que isso depende muito de uma vontade do todo. E a população tem um papel muito importante. Isso é uma coisa que a população não entende, eu também não entendia. Como a vontade popular, isso pode ser manifestado nas redes sociais, com um e-mail para o deputado, vindo aqui na Câmara, que é mais difícil por conta da logística, mas isso impacta, sim, em votações e decisões. A gente já conseguiu reverter muita votação que parecia perdida por conta da pressão popular. Olha, é difícil, você rema contra a maré, mas dá para fazer muita coisa. Se a gente conseguir botar mais parlamentares com uma visão a favor do Brasil, que votem, que trabalhem, principalmente pensando na população e não na perpetuação do poder, dá para mudar o Brasil. E para finalizar, Mauro, Michele e ouvintes, o Paulo Ganimi também me respondeu a seguinte pergunta. Eu falei, o senhor sai de Brasília com ojeriza da política, né? Porque muitos deixam Brasília não querendo nunca mais pisar aqui. Tem uma experiência traumática. Claro, alguns desses se aproveitaram do sistema, se aproveitaram da política, se projetaram, vão ganhar dinheiro na iniciativa privada, mas muitos saem assim, não querendo mesmo, tendo uma certa aversão à política. E o Ganimi me disse que não, que a política é a melhor forma, no entender dele, de melhorar a vida das pessoas, e que ele sai de Brasília não com ojeriza da política, mas de alguns políticos, e é preciso fazer essa diferença, essa diferenciação. Vamos ouvir para finalizar o Paulo Ganimi. Continuo acreditando, o que me trouxe para a política foi entender que a política é a melhor forma de melhorar a vida das pessoas. Dá para fazer isso de várias formas diferentes, mas a política tem um impacto, tem um peso muito grande. Eu não tenho ojeriza da política, eu tenho ojeriza sim de alguns políticos. Não sei nem se são a maioria, mas que às vezes tem uma relevância muito grande. Então acho que tem que se separar, né? Igual quando a gente fala mal de uma instituição, eu prefiro falar mal do indivíduo que está fazendo mal para aquela instituição do que da instituição em si. Então o problema não é a política, o problema não é o STF, por exemplo, no meu caso, que eu critico bastante, o problema é o indivíduo que está ocupando um determinado cargo ali dentro e que comete atrocidade. Na política, na gestão pública, a mesma coisa. E a política, ela é relevante e é importante. Eu tinha ojeriza quando eu entrei, então eu acho que até deu uma amenizada nisso, porque eu entendo hoje como funciona, sei o que é bom e sei o que é ruim. Muito bem, meu tempo já estourou, peço desculpas mais uma vez pela falha técnica hoje aqui em Brasília, Mauro, Michele, mas hoje a Conexão Brasília foi um respiro para a gente passar o dia de hoje pensando sobre isso. Nem todo político é vagabundo, e eu de propósito uso um termo muito forte, porque isso chama a atenção do nosso ouvinte, e às vezes a gente fala isso com muita naturalidade, né, achando que está lacrando, todo mundo é vagabundo, é tudo igual. E não é bem assim, a gente tem um caminho a percorrer que é dentro da política, sim. Mauro e Michele. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.